Olá a todos, eu me chamo Luana de Souza Modesto, sou estudante do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade do Estado do Amazonas e, juntamente com os meus colegas de turma Fernando Costa e Thaís Oliveira, vou apresentar hoje para vocês uma videoaula sobre os 7 tipos de síntese ou replicação viral, que serve como avaliação parcial para a disciplina de virologia. Bom, mas antes da gente falar dos 7 tipos de replicação viral, nós precisamos primeiramente saber o que são vírus. Bom, os vírus, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Isso significa que eles não possuem células e nem metabolismo próprio, ou seja, eles são dependentes de outras células vivas para se reproduzir, ou melhor, se replicar. E aí então você pode se questionar, já que os vírus são capazes de se reproduzir, ou seja, se replicar, eles são considerados ou não seres vivos? Bom, isso depende. Alguns cientistas consideram sim que esses organismos são seres vivos, já que eles apresentam material genético, o seu RNA e o seu DNA. Já outros afirmam que eles não são considerados seres vivos, pois não possuem células, metabolismo próprio e nem organelas. A palavra vírus vem do latim vírus e significa veneno, já que esses micro-organismos são capazes de infectar todos os seres vivos existentes e causar doenças. Os vírus são compostos por 3 unidades fundamentais, que é o seu genoma, o seu material genético, que pode ser tanto o RNA quanto o DNA, por uma cápsula de proteínas chamada de capsídeo, e podem ou não apresentar o envelope. O envelope são restos de membranas plasmáticas de células hospedeiras que já foram habitadas por esses vírus. Existem vários tipos de vírus e suas classificações vão de acordo com algumas características presentes neles, como, por exemplo, o tipo de genoma, se ele possui RNA ou DNA, o tipo de vetor e o tipo de hospedeiro, ou seja, qual tipo de célula esse vírus vai infectar. Agora que nós já sabemos o básico sobre o que é um vírus e o que compõe um vírus, podemos falar melhor sobre a síntese ou replicação viral. Bom, a introdução de um vírus na célula hospedeira é marcada por várias etapas, e nós podemos resumir nessas 3. A adsorção e a penetração são etapas em que o vírus encontra sua célula hospedeira e adentra dentro dele. Logo depois ocorre a replicação, que é o que nós vamos explorar um pouco melhor nessa videoaula, que é quando esse vírus vai se multiplicar dentro da célula hospedeira até causar a sua lise, ou seja, a sua quebra, para enfim passar para a última etapa, que vai ser a quebra dessa célula, onde esses vírus vão sair e infectar novas células. Para que a replicação viral aconteça, é necessário que os vírus ultrapassem algumas barreiras celulares, como, por exemplo, vírus que apresentam genoma de DNA geralmente se replicam no núcleo celular. Já vírus que apresentam RNA no seu genoma geralmente se replicam no citoplasma da célula. Obviamente, existem algumas exceções. E hoje, nessa videoaula, nós vamos explicar um pouquinho melhor sobre os 7 tipos de replicação viral, seguindo a classificação de Baltimore. Primeiramente, nós vamos falar sobre replicação viral em vírus de classe 1. E o que seriam esses vírus de classe 1? Bom, esse tipo de vírus são aqueles que têm o DNA de dupla fita como seu genoma. E como ocorre a replicação desse tipo viral? Antes da replicação, ocorre a penetração do vírus na célula hospedeira. Automaticamente, o DNA viral vai ser transportado para o núcleo celular. Lá, ele vai ser transcrito em um RNA mensageiro por enzimas celulares. Após a transcrição, ocorre a tradução. Primeiramente, eles são traduzidos em proteínas que ajudam a regular a replicação viral e proteínas que auxiliam na produção do RNA mensageiro. Após a tradução, são feitas proteínas estruturais que vão ajudar a montar a partícula viral. Assim que essas partículas são montadas, elas são liberadas, destruindo a célula hospedeira e liberadas para infectar outras células. A replicação de vírus de classe 2 é bem similar com a replicação de vírus de classe 1.
Porém, esses vírus, que pertencem à classe 2, vão apresentar DNA de fita simples como seu genoma. Ou seja, antes que ocorra a sua replicação, esses vírus precisam sintetizar uma fita complementar, porque a DNA polimerase só reconhece DNA de fita dupla. Após essa síntese, é necessário começar a transcrição do DNA também no núcleo celular para formar o RNA mensageiro. Após isso, proteínas também são produzidas para auxiliar nessa replicação e, posteriormente, quando a partícula viral for montada, ela será liberada da célula hospedeira, causando a sua lise e podendo infectar outras células. Bom, tratando um pouco agora como ocorre o processo de replicação dos vírus classificados como vírus de classe 3, segundo o sistema de classificação, os vírus de classe 3 são aqueles vírus de RNA que possuem fita dupla. E como exemplo dessa classificação de vírus, nós podemos citar vírus da família Reoviridae e vírus da família Birnaviridae. Bom, o processo de replicação de vírus classe 3 ocorre no citoplasma da célula hospedeira e conta tanto com a polimerase da célula hospedeira quanto com vírus de DNA. Bom, após a ocorrência das etapas iniciais do processo de replicação, que inclui a etapa de adsorção, penetração e desnudamento, é dado início à etapa de transcrição primária. Na transcrição primária, a polimerase viral vai transcrever segmentos de RNA em RNA mensageiro positivo. Esse RNA mensageiro positivo vai ser traduzido em proteínas iniciais. Essas proteínas iniciais serão essenciais para o processo de replicação. Elas vão atuar produzindo moldes de RNA negativo para a produção de RNA positivo. Com o genoma viral replicado, novos RNAs mensageiros são produzidos para a síntese de proteínas tardias. Quanto à montagem e à liberação, as subunidades proteicas se organizam em torno do material genético replicado e formam novas partículas virais. Essas partículas virais são liberadas da célula por lise celular ou por brotamento. Bom, quanto aos vírus classificados como vírus de classe 4. São vírus de classe 4 aqueles que possuem uma fita simples de RNA positivo. Exemplos de vírus de classe 4 são o coronavírus e o flavivírus. O processo de replicação desses vírus se dá a partir do genoma, que é traduzido em uma poliproteína. Essa poliproteína é clivada em proteínas funcionais, incluindo a RNA polimerase viral, que será essencial para o processo de replicação. No processo de replicação do genoma, a RNA polimerase viral vai sintetizar um intermediário de RNA no sentido negativo, que serve como molde para a replicação do genoma no sentido positivo. Bom, quanto aos vírus de classe 5. Os vírus de classe 5 são aqueles que possuem uma fita simples de RNA negativo. Alguns exemplos de vírus de classe 5 são o vírus da influenza e o vírus da raiva. Quanto ao processo de replicação desses vírus que são classificados como vírus de classe 5, após as etapas iniciais, na transcrição, o RNA viral de senso negativo não pode ser utilizado diretamente como RNA mensageiro. Dessa forma, os vírus de classe 5 possuem uma RNA polimerase que é dependente da RNA RPRD. Essa enzima transcreve o RNA de senso negativo em uma fita complementar de senso positivo, que pode ser utilizada como RNA mensageiro. Além disso, a mesma RNA polimerase que produz o RNA mensageiro também replica o genoma. Dessa forma, a montagem e a liberação é realizada a partir das proteínas virais, que são sintetizadas e se reúnem com o novo genoma viral.
para formar novas partículas virais e serem liberadas das células por meio de lise celular ou brotamento. Falando agora sobre a replicação de vírus de classe 6, nós temos, dentro dessa classe 6, vírus que possuem o seu genoma composto por RNA de fita simples positiva com a realização do processo de transcrição reversa. E podemos citar como exemplo, de membros dessa classe 6, vírus da família retrovirídea, como por exemplo o HIV e a HTLV. E durante esse processo de replicação desses vírus, nós temos a participação de algumas enzimas essenciais, como por exemplo a transcriptase reversa, a integrase e a protease, cujas suas funções serão explicadas mais à frente. Eu trouxe aqui para explicar o funcionamento desses vírus, do processo infeccioso por esses vírus, um esquema aqui que nós podemos ver as etapas do processo de replicação. E sendo a primeira etapa, justamente a entrada e liberação do RNA viral, onde o vírus ele se liga aos receptores celulares, que no caso do HIV, pode ser o CD4+, e a partir disso ele funde o seu envelope com a membrana celular, da célula em que ele está infectando. A partir disso, o RNA viral ele é então liberado no citoplasma junto com as suas enzimas virais, que são as que eu citei anteriormente, a transcriptase reversa, a integrase e a protease. A partir disso, há então a transcrição reversa. A transcriptase reversa, ela sintetiza um DNA de fita simples que é gerado a partir da utilização do RNA viral como um molde, E esse processo ele é dividido em 3 etapas. Na primeira etapa, a transcriptase reversa ela usa um RNA transportador celular como prime para iniciar a síntese de DNA. Já na segunda etapa, a RNase H ela degrada o RNA, do híbrido RNA-DNA que é formado a partir desse processo anterior, e a transcriptase reversa completa, então, assim, a partir desse molde de DNA formado, a segunda fita de DNA, formando assim um DNA de fita dupla. E esse DNA viral, que ele é pré-integrado, ele é transportado, então, para o núcleo. E a integração, ela, com o genoma do hospedeiro, ela se dá a partir da ação da integrase. A integrase vai, corta o DNA celular e o insere no DNA viral, que passa a ser proviral, no cromossomo do hospedeiro. E uma vez integrado, o vírus pode permanecer latente, ou ele pode iniciar a transcrição ativa. Em seu estado latente, ele pode permanecer lá sem realizar o processo de transcrição, passar o tempo que for, e esse processo infeccioso não vai gerar novos vírus, para infectar outras células. Já na transcrição ativa, além da transcrição, há o processamento do RNA mensageiro, o processo de tradução. Durante a quarta etapa desse processo, que seria a transcrição e processamento do RNA mensageiro, nós temos a RNA polimerase 2 da célula, ela transcreve esse DNA proviral em RNA mensageiro subgenômico, que vai dar origem a proteínas estruturais, como a GAG, POL e a ENV, e o RNA genômico completo, que é empacotado em novos vírus. E o RNA mensageiro é, então, processado, passa pelo processo de splicing e ele é exportado para o citoplasma, para que o processo infeccioso se dê a novas células. E durante o processo de tradução e montagem, a GAG, POL e ENV são traduzidos e são clivados pela protease viral. E novos genomas de RNA, do RNA de fita simples positivo, são encapsidados com proteínas virais. E o vírus brota na membrana celular, adquirindo assim o seu envelope. Ou seja, o envelope do vírus ele se dá a partir dessa união entre o material genético do vírus e a membrana celular da célula, onde há o processo de exocitose, e ele passa a integrar parte da membrana celular da célula. Por fim, nós temos o processo de replicação de vírus de classe 7. Estes vírus eles possuem um genoma que ele é formado por DNA de fita dupla com transcrição reversa, semelhante ao que acontece com os vírus de classe 6, que muda a composição do seu genoma. E temos como exemplo desses vírus de classe 7 a família Hepatinaviride, que dentro dela nós temos o vírus causador da hepatite B. E citando novamente enzimas essenciais para esse processo, nós temos a transcriptase reversa e a proteína terminal. São 2 agentes auxiliadores do processo de transcrição a ser explicado agora. Bem, basicamente, nós podemos definir esse processo de replicação dos vírus de classe 7 a partir de 4 etapas. Sendo a primeira etapa, a entrada e o transporte até o núcleo, que, diferentemente dos vírus de classe 6, esse processo de replicação ele não ocorre diretamente no citoplasma.
Por isso que o material genético do vírus, ao entrar na célula a partir de endocitose, ele é liberado dentro do núcleo da célula. E o vírus entra, né, por endocitose, ele libera o genoma de DNA parcialmente duplo no núcleo, e as enzimas celulares, o aparato enzimático celular, eles completam a fita positiva para formar um DNA circular fechado covalentemente. Nós temos aí, né, no exemplo, nesse esquema, nós podemos observar esse DNA circular, semelhante ao das bactérias, é um DNA circular fechado covalentemente. E esse processo se dá através da utilização do aparato enzimático da própria célula, não são enzimas que o vírus traz consigo dentro do seu núcleo, né, do seu core. A segunda etapa é a transcrição do RNA pré-genômico. E a partir da utilização da RNA polimerase 2 celular, a RNA polimerase 2 celular, né, ou seja, ela é adquirida através do aparato enzimático da célula, ao processo de transcrição desse DNA circular fechado covalentemente em dois tipos de RNA. Nós temos o RNA pré-genômico, né, ele vai servir de molde para a replicação. Nós temos também os RNAs mensageiros subgenômicos, que, ao serem transcritos, eles darão origem às proteínas virais, como, por exemplo, o COR, POL, e também o antígeno do COR, né, do vírus causador da hepatite B. A terceira etapa desse processo é a encapsidação e a transcrição reversa. Essas duas primeiras etapas, elas ocorrem dentro do núcleo da célula. E nós temos aí o RNA pré-genômico, ele vai ser encapsidado, né, com a transcriptase reversa, que é a enzima que eu citei anteriormente, e a proteína do COR. E dentro do capsídeo, a transcriptase reversa ela vai sintetizar as fitas de DNA, sendo que a primeira é uma fita de DNA negativa, e que vai se dar através da transcrição, né, do RNA pré-genômico, e esse ele vai ser degradado a partir da RNase H. E também temos a formação de uma fita de DNA positiva parcial, formando o genoma, né, do novo vírus. E a quarta e última etapa, que seria a maturação e a liberação, como nós podemos ver aí, o vírus ele vai adquirir um envelope a partir do retículo endoplasmático celular, né, que já está contendo a enzima do core viral, e as partículas virais elas serão liberadas, né, para o exterior celular através do processo de exocitose. Nós podemos observar aí que não há o processo de fusão entre o material genético do vírus e a membrana da célula, como ocorria na etapa anterior, nos vírus da etapa anterior. Então, é um processo que se difere bastante de um para outro. E, para finalizar essa videoaula, né, sobre esse tema tão importante, nós temos que, como conclusão, né, a classificação de Baltimore, ela nos ajuda, né, a desvendar os mecanismos essenciais de replicação viral, desde os vírus de DNA até aqueles que se utilizam da transcriptase reversa, né, que por si só já é uma enzima que tem uma funcionalidade muito complexa e que por si só já traz uma dificuldade a mais, né, para se compreender a ação desses vírus. E a partir disso, né, nós podemos concluir que cada classe ela exige abordagens terapêuticas específicas para o seu tratamento, né, para o seu estudo e tratamento, como, por exemplo, a utilização de antivirais para herpes, inibidores de RNA polimerase, os coquetéis de HIV, né, que são essenciais para a saúde pública, e também esse estudo, né, dessas classes, ele direciona o desenvolvimento vacinal, como as vacinas de RNA mensageiro, que são utilizadas para vírus da classe 4, e os de subunidades, que são utilizados para vírus da classe 7. E esse sistema, até hoje, ele se mantém de extrema relevância, né, para a saúde global, porque ele permite respostas muito rápidas a ameaças emergentes. Ele serve tanto para a pesquisa básica, para compreender melhor esse mundo viral, quanto para o desenvolvimento de novas estratégias contra pandemias, né, como a pandemia que nós vivemos em 2020, 2019 até 2023, né, a pandemia de Covid-19, causada por um coronavírus. E espero que tenham gostado, né, e essa foi a nossa apresentação. Essas foram as referências utilizadas para o desenvolvimento dessa videoaula, né? Caso tenham curiosidade, podem consultar esses livros para um aprofundamento maior nos temas. E agradecemos a todos pela atenção, esperamos que tenham gostado e ficamos por aqui. Até a próxima.